na outra, então. Eu falei sobre a casa espírita, né? Como a gente chega na casa espírita, o que que a gente estava fazendo aqui. Eu espero que vocês tenham, espero que vocês tenham pensado a respeito e já tenham descoberto o porquê vocês estarem aqui até hoje, estão mantendo assíduos aqui dentro da casa espírita. E hoje é o quê? E hoje é o quê? Ela não perdoa, né? A gente tem... Eu ainda estou pensando, você também não ajuda. Eu vou continuar falando da casa espírita, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque eu acho que o ponto fundamental da casa espírita, na minha opinião, que eu acho assim, é o autoconhecimento. O mais importante que a casa espírita nos oferece é a oportunidade de nós refletirmos sobre nós mesmos, nós nos descobrirmos. Porque, na verdade, a gente passa uma vida inteira se descobrindo, né? A cada ano que passa, a gente vai percebendo uma faceta nova aqui, vai descobrindo uma coisa que nós escondíamos ali, vai puxando o tapete, vai descobrindo coisas novas. E a casa espírita, ela é pródiga disso, de nos dar ferramentas e condições e ambiente para que a gente promova isso com uma certa segurança. Mas eu observei ao longo dos anos, dentro da doutrina espírita, isso sempre me preocupou muito, por isso que sempre que eu vinha falar, eu dava um toque com relação a isso, é que a doutrina, apesar de ter inúmeras ferramentas que nos são benéficas, elas podem ser mal interpretadas. E muitas vezes a pessoa que chega na casa espírita, é, nova na casa espírita, e até as que já estão há algum tempo na casa espírita, é, quando começo a ler os livros espíritas, principalmente os romances espíritas, e eu tive muito essa sensação no início, de que a gente precisa melhorar e que a gente não está bem e que a gente não está no caminho certo, que a gente tem que mudar isso, mudar aquilo, mudar. E eu vim para a casa espírita bem novo, então eu vim bem motivado e eu falei, vou, e a gente vai se lançando, né, muito nessa mudança, alguns de nós, e acaba quebrando a cara, né? E descobre que não é bem assim. E esse não é o objetivo da doutrina espírita. Que a gente mude, que a gente force a barra, que de uma hora para outra a gente transforme a nossa vida, que a gente mude nossos hábitos. Isso não vai acontecer. Isso não é fácil, isso é muito difícil. A mudança requer um esforço muito grande, né? A gente tem que dar a volta por cima. Então, o que a doutrina nos convida, em primeiro lugar, de qualquer mudança, é a reflexão. Então, a casa espírita pede a reflexão e um olhar atento a si mesmo, mais do que o outro. Então, o que a gente precisa dentro da casa espírita é estar atento aos nossos movimentos. Quais são os hábitos que a gente adquiriu até aqui? O que que a gente está fazendo com o nosso tempo? Como a gente está usando o tempo? E não é na casa espírita necessariamente, mas fora da casa espírita, principalmente. Porque ser espírita dentro da casa espírita, a gente conseguir exercer o que a doutrina nos ensina, nos faz pensar aqui dentro do Aliança, é bem mais fácil, gente. E olha que aqui tem de vez em quando uns atritos, né? Tem umas coisas assim, né? Um olhando meio torto por outro. Mas natural, ser humano, ninguém aqui é perfeito. Tem pontos de vista diferentes, apesar da gente abraçar a doutrina. Mas ainda assim é mais fácil. Como é mais fácil chegar aqui com um sorriso na cara, ser mais paciente, mais tolerante com o outro, não é? Agora, o grande desafio é quando a gente sai daquele portão ali. É a gente manter esse nível de entendimento, de consciência, de vontade de fazer melhor. Porque aqui a gente se sente estimulado, tem uma energia que nos envolve, que nos estimula a isso, a fazermos melhor, a sermos mais pacientes, tolerantes. O problema é que quando a gente sai, a gente sai dessa energia, desse aconchego que a gente está. Eu sempre falo para vocês que aqui a casa é preparada muito tempo antes de vocês chegarem. A psicosfera, o ambiente fluídico aqui é coisa séria. Por isso que se pede silêncio o tempo todo, harmonizar, evitar determinadas conversas, muito bate-papo,
porque isso tudo é preparado com muito cuidado pela espiritualidade, para favorecer justamente esse clima que a gente está, de introspecção, para facilitar esse clima de reflexão que a gente precisa quando está aqui, de entrega. E aí, quando a gente sai, a gente não tem essa energia, a gente não tem essa psicosfera. É como se a gente fosse jogado à cova dos leões, né? Ali que está o exercício daquilo que a gente aprende aqui. E aí a grande dificuldade. Lá fora é que nós espíritas nos questionamos se nós somos espíritas mesmo. Eu estou sendo espírita? Tem aquela famosa frase, como é que se reconhece um espírita? Porque ele é bonzinho? Porque ele pratica a caridade? O verdadeiro espírito é pelo esforço que ele faz por se melhorar. E como é difícil. Eu não sei vocês, mas eu tenho que me esforçar muito. Eu reconheço, muito a contragosto, mas reconheço que eu tenho que me esforçar. Eu tenho que estar me olhando, eu tenho que estar me vigiando. Eu me pego em vários momentos com atitudes que não são atitudes recomendadas pela doutrina espírita. E muitas vezes eu tenho pensamentos que não são esses que a doutrina nos recomenda ter, e que eu até me envergonho, às vezes, de ter aqueles pensamentos, e me pego naqueles pensamentos. Aí talvez alguém que esteja perguntando, o que ele está fazendo esse tempo todo na casa espírita, então? Né? 30 e poucos anos, para quê? Se você continua pensando coisas que não deve, fazendo coisas que não são assim aconselháveis dentro da doutrina. Por que você continua? Eu estaria muito pior, né? Estaria muito pior, gente. Quando eu venho a essa casa, é como se eu fosse uma renovação dessa aliança que eu tenho de me renovar, de me conhecer cada dia, de tentar mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E nessa mais uma vez passaram 30 e poucos anos. E eu continuo mais uma vez. Porque a casa, quando eu falo que é um porto seguro, é de fato um porto seguro para mim. Porque é o lugar onde eu renovo as energias, onde eu fortaleço a minha vontade em mudar, em transformar, em fortalecer as coisas boas que eu já conquistei. Aqui é um lugar que eu me fortaleço. Quantas vezes, inúmeras vezes, eu cheguei aqui às terças e às quartas, cansado, com a cabeça preocupada, com problemas, porque espírita tem problema, como todo mundo, né? Não é porque a gente talvez tenha um entendimento da vida espiritual e tal, que a nossa vida é sorridente, a gente não tem problema nenhum. Pelo contrário. E muitas vezes cheguei aqui angustiado. E quando eu adentrava essa casa, eu buscava a sintonia dessa casa, eu me esforçava como espírita em acalmar minha mente, em silenciar minha mente. Eu procurava fazer a minha parte, ainda que fosse muitas vezes difícil, não era fácil. Tem dia que eu chego, eu estou tranquilo. Como fala o jovem, eu estou de boa. Mas tem dia que eu não estou de boa, eu não consigo ao longo do dia a harmonia mínima para adentrar a casa. E mesmo assim eu venho. Não porque eu seja teimoso, apesar que muita gente diz que eu sou, mas não pela teimosia, mas pela certeza daquilo que eu, esses anos todos, leio, estudo e reflito dentro da doutrina, por acreditar naquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu adentro, eu me esforço muito e consigo essa harmonia para fazer o trabalho. Mas não precisa ser isso para uma pessoa que vem fazer o trabalho como eu. Pode ser qualquer um que venha para absorver conhecimento, refletir, tomar passe, água magnetizar. Que se esforce também ao vir para cá para se harmonizar e colher o máximo de benefícios que a casa pode oferecer. Porque muitos de nós, e já aconteceu isso comigo muitas vezes, chegar aqui ávido por receber alguma coisa de bom e a gente receber, às vezes, 10% do que poderia receber da casa, da espiritualidade, porque a gente não conseguiu minimamente entrar numa sintonia com a espiritualidade. Por mais que a gente se esforçasse. Eu acredito que seja o caso, talvez, de uma grande maioria daqui, de ter chegado aqui, preocupado, cansado, cheio de questões pessoais, adentrar a casa, querendo receber, sair daqui melhor, e não sair tão melhor assim como esperava, porque não conseguiu chegar lá.
por mais que a espiritualidade estivesse ali do lado, doando fluidos, enfim, a pessoa não conseguiu. E a gente não tem que se punir por isso, não, gente. Nós somos humanos, nós somos falhos. Se não fosse isso, a gente não precisava estar aqui. A gente está aqui justamente porque a gente está buscando. A gente quer melhorar alguma coisa na gente, na nossa vida, no nosso íntimo. Então faz todo sentido a gente estar aqui hoje, nessa busca. E é esse o objetivo maior da Casa Espírita, é proporcionar um ambiente que nos favoreça esse contato conosco mesmo. Que favoreça, se for possível, alguma transformação benéfica, uma melhora, ainda que seja pequena. Mas o dia que não acontecer, que a gente não conseguir, porque a gente não está bem mesmo, não conseguiu, está tudo bem com isso. Faz parte, é assim mesmo. Sabendo que numa outra semana nós estaremos aqui, vamos renovar os nossos votos com essa aliança, buscando a cada dia mais melhorar. E a casa, a Aliança do Divino Pastor, tem essa proposta com ela. De ser esse porto seguro, esse ambiente onde as pessoas possam chegar e se renovar. Possam sair daqui com os corações menos apertados. Um nível de esperança, que é a palavra desse ano é esperança e serenidade, não é isso? E com os seus corações mais serenos, num determinado ponto, que a pessoa saia daqui e consiga lá fora ter mais qualidade de vida, ter uma vida mais prazerosa. E a gente precisa de esperança, né, gente? O mundo do jeito que está, a gente precisa muito de ter um nível de esperança robusto para a gente aguentar, vivenciar as coisas, ouvir as coisas, ver as coisas que estão nos chegando e manter a serenidade. Não é fácil. E essa casa, ela pode nos oferecer esse lenitivo. Ela pode nos oferecer esses breves momentos, que são breves momentos. Se a gente for pensar no dia de 24 horas e na semana, são breves momentos que a gente passa aqui. E ela pode nos proporcionar um ambiente seguro para a gente conseguir olhar um pouquinho para a gente, sem medo, sem julgamentos. E talvez seja um ponto crítico da doutrina espírita esse, que muita gente que chega aqui se sente julgado, se sente avaliado. E muitas pessoas que aqui chegam acabam indo embora. Não se sentem confortáveis. Porque a sensação que eles têm é de cobrança. E não a sensação que deveria ser uma sensação de alerta, de sacudir, convidando à reflexão e não ao julgamento. Ninguém está aqui para ser julgado. A doutrina não é para isso. Por isso que eu disse, a doutrina não nos convida a mudanças rápidas, a toque de caixa. Não é para isso que a doutrina serve. Ela tem que proporcionar um ambiente acolhedor, em primeiro lugar, aconchegante, para receber a pessoa se sentir acolhida, porque aí ela se sente segura, confortável, para então, sim, se for preciso e necessário, fazer um mergulho em si mesmo. Confortável de encarar as suas dificuldades, porque não é fácil, concorda? A gente gosta de ver a nossa sombra, o nosso lado assim pior, ninguém gosta. A gente gosta de ver as nossas qualidades. Quem não gosta? E a casa espírita também é para isso. Para nos alertar dos nossos potenciais, para que a gente não guarde esses potenciais numa gaveta. É bom que se diga isso. A doutrina nos alerta para as nossas qualidades também, não só defeitos. E sim qualidades. Mas alerta que essas qualidades não é para ficar depositado aqui dentro e a gente não usar, mas sim colocar isso em prática, pegar esses seus dons e utilizar de alguma forma, no exercício da caridade, da ajuda ao próximo, enfim, daquilo que der para fazer com os nossos dons e as nossas qualidades. E entender que as nossas dificuldades são para que a gente possa observá-las e perceber aonde a gente pode atenuar elas. Porque talvez, gente, não seja uma questão de mudança, transformação plena, sair do egoísmo para o amor pleno. Não consegue. A gente não consegue. Agora, a gente, dentro da doutrina espírita, dentro do Aliança Divino Pastor, a gente vai ter um ambiente
para fazer uma mudança gradual. Então, a gente vai atenuando algumas coisas, alguns traços que a gente possa ter e que não são bons para nós, não são favoráveis para o nosso bem-estar. Eu não digo nem certo nem errado, mas sim que não nos são favoráveis. Não nos trazem um nível de prazer, de equilíbrio interior, de satisfação íntima com a nossa vida. Então, a doutrina, ela vai a todo momento nos chamar a atenção para esses pontos. Mas eu quero ressaltar, chamar a atenção, não apontando o dedo, mas chamar a atenção, fazendo com que a gente pense a respeito, e ninguém aqui da Casa Espírita tem a capacidade, o direito, a autoridade para apontar o dedo para quem quer que seja e dizer que está errado ou está certo. A doutrina, pelo contrário, ela não caça as bruxas e nem os pecadores. Não é essa a visão da doutrina espírita. A visão da doutrina espírita é dentro de um Deus amoroso, um Deus educador, um Deus que nos criou simples e ignorantes. Portanto, ele sabia que nós não éramos perfeitos e que, naturalmente, no processo de evolução, íamos errar. Concorda? Então, não é possível que esse Deus nos puna por isso, pela nossa imperfeição. E sim, ele nos dê condições, através da nossa vivência, de aprendermos, de nos desenvolvermos, nós podermos crescer e encontrarmos a plenitude, a harmonia interior que a gente precisa. E a função da Casa Espírita é essa, é dar uma mão para que a gente consiga esse caminho de encontro com essa plenitude. Então, nós espíritas aqui, ao adentrarmos a essa casa ou a doutrina espírita, temos que nos sentir acolhidos, não julgados, como se tivesse alguém nos observando e dizer, ó, você está errado, é isso mesmo, você tem que mudar, hein? Está errado e tem que mudar. Vamos tirar um pouco do nosso vocabulário essa coisa do erro, do acerto, mas do que convém e do que não convém. Me aproxima do equilíbrio e do prazer ou me leva para a dor e o sofrimento? Essa que deve ser a nossa visão. E por muito tempo, eu acompanhando a doutrina espírita, eu via muito essa coisa do sofrimento e as pessoas do pecado, isso me incomodava muito. E a gente que está no início da doutrina, a gente se sente desconfortável, né? Assim, eu tenho que melhorar, tenho que melhorar, e a gente não conseguia ferramentas e base para mudar da forma como parecia ser. Você lê um romance espírita, a pessoa está muito mal, chega aqui, vira um espírito lá, chega num plano espiritual. Mas é um romance, levou antes, mas a gente não percebe. E aí a gente, sem perceber, inconscientemente, a gente começa a fazer uma autocobrança, o que é péssimo. Nós, como espíritas, não temos que fazer essa autocobrança exagerada. A gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar se olhando, se observando, mas não de forma paranoica. Não se exigindo demais uma perfeição que a gente não vai ter. Se alguém veio para a doutrina buscando ser perfeito, está no lugar errado. O convite da doutrina é uma transformação gradual e possível, porque a gente sabe que não vai conseguir mudar tudo. Não vai transformar tudo. Nós somos reencarnacionistas, a gente acredita na reencarnação. Seria uma falta de bom senso a gente achar que numa encarnação a gente dá conta de tudo. Não dá conta não, gente. A gente mexe uma coisinha aqui, outra ali. A gente tem muitas outras encarnações. A gente vem se transformando, não é de hoje, não tem nenhum espírita ou nenhum espírito aqui encarnado, ou seja, nós aqui, que esteja na primeira encarnação. Alguém acha que está na primeira encarnação? Na segunda? Caraca. Terceira? 10ª. Poxa, 20ª, não dá para ser? Não, tem gente que faz assim, será? Né? Quem sabe eu estou na 20ª. Não, nós somos espíritos velhos, gente. O pior é isso. Isso não é bom. Não é que não seja bom, não é bom nem ruim. Mas, gente, aí espírito velho, imagina o quanto a gente está batendo cabeça e ainda veio cair na doutrina espírita nessa encarnação, veio cair numa casa espírita. Já pensaram no problema?
que a gente está trazendo. Mas é isso, a gente demora mesmo, é assim mesmo, de reencarnação para reencarnação. Muito provavelmente todos nós aqui vamos nos encontrar em outra casa espírita, não nessa encarnação, gente. Vamos continuar aqui no Aliança, mas em outra encarnação. Eu não me surpreenderia. Uma outra encarnação, Marta, é você aqui, uma outra casa espírita. E quem sabe um de vocês não vem ainda como presidente de casa espírita. Olha que maravilha. A responsabilidade, hein? É, né? Que mal. Dizem que o umbral está cheio de presidente de casa espírita. É. A gente brinca, mas é sério, né? Mas então, gente, a doutrina é um convite constante a essas reflexões, que não precisa ser uma reflexão dura, né? Pesada. Pode ter sorriso, pode ter brincadeira, sim, pode ser leve. Por que a mudança tem que ser pesada? Que tem que ser num nível de cobrança, né? Como se fosse uma punição. Não, não é essa a proposta da doutrina espírita, e muito menos dessa casa. É preciso que a gente faça essa mudança, mas num clima mais leve, mais jovial, mais tranquilo, mas que seja firme. Que seja um passo pequeno, mas dado com firmeza, com segurança. Eu acredito nisso. Estou esse tempo todo na casa, estou acreditando nisso. E acho que houve mudanças. Até a própria casa espírita, ela se transforma com o tempo. Quem está aqui há muitos anos, tem gente aqui que está há 30 anos? O quê? Você está 50 anos? 50 não, mas... 50? Ela tem. Entendeu? Ah, tá bom, para por 50, né? Tá bom. Mas assim, 30, 40, a pessoa que está com 30, por exemplo, 40, percebeu mudança na casa. Há muita mudança de organização, de forma de lidar com as coisas, a própria sessão. É natural essa mudança. Ela é saudável. Ela vai acompanhando. A doutrina espírita ela tem que acompanhar. A doutrina é dinâmica, ela não fica presa em dogmas, né? E aquela coisa instituída, não. Ela se modifica. E a casa espírita também acompanha isso. Isso é o crescimento, é o que a gente precisa, gente. Quem está aqui mais tempo, se olha. Olha quando vocês entraram nessa casa. Não sei se vocês. Eu lembro do meu primeiro dia aqui nessa casa, atrás daquela pilastra. Nossa, eu também. Você ficou atrás da pilastra? Não. Você. Entendi. Não, eu entendi. Você realmente não é. É ficção. É E ficção. você melhorou, né? Então. Eu me escondi atrás da pilastra. Eu me lembro do meu primeiro dia aqui. Eu fiquei atrás da pilastra. O meu segundo dia aqui, eu também me lembro, que foram marcantes. Eu estava atrás da pilastra. E os 2 dias eu cheguei atrasado. Qual era o nome do senhor que ficava aqui na cantina? Hã? Abel. Abel. A casa já estava fechada, eu cheguei numa quarta noite e entrei ele pela garagem. E ele brigando comigo, isso não é hora de chegar. Falei, primeira vez, não sei o quê. E aí me botou aqui, ó. Eu entrei por aquela porta. Sabe quem estava fazendo a palestra? Sara. E ela, de uma forma amorosa, que não sei o que. Eu entrei. Aí eu voltei. Eu não entrei. Quando ela gritou, eu nem lembro o que era, né? Foi impactante. Ela mexendo com os braços, eu entrei, fechei a porta, eu voltei para a cantina. Falei, o que você está fazendo aqui? Falei, não vou entrar ali não, tem uma senhora falando alto ali. Todo mundo olhou para mim, eu não vou entrar. Eu falei, não, você vai entrar. Ele me agarrou, literalmente, me agarrou assim, me empurrou, você vai entrar. Aí abriu a porta, eu olhei, todo mundo olhou para mim e falei, aí eu vi a cadeira onde o Roberto está sentado, pum, sentei ali. E ali é lugar de tratamento, ali é a câmera. Não foi coincidência, né? Oi? Se a Sara melhorou? Melhorou muito. Na segunda vez, eu já não lembro quem estava falando, mas estava falando alto também. E eu entrei, todo mundo olhou, mas eu já sabendo que tinha as cadeiras, eu corri para a cadeira azul. Vocês veem que eu sou. Oi? Sorteava um livro. Li o livro dos Espíritos aqui, antes da sessão. Então, eu comecei assim. E depois eu fui sentando atrás da pilastra, né? Aquela coisa, timidez, né? Não sei o quê. Eu tinha a impressão de que o palestrante estava falando para mim as coisas. Não sei se vocês têm essa impressão. E aí a minha timidez era tanta e eu achava que ele ia fazer uma pergunta para mim. Aí eu ficava atrás, quando ele falava uma coisa que me tocava, eu falava, ai, meu Deus do céu.
Aí, se o palestrante tivesse a infelicidade de olhar para mim, aí, pronto. Aí eu me escondia atrás da pilastra mesmo. Mas você vê, evolução. Hoje eu estou aqui falando, né? Como é que eu podia imaginar? Né? Só para você, você entrava muito, você ia calado. Isso, viu? E hoje eu falo a beça, né? Viu? É uma mudança. Não necessariamente que era ruim ficar atrás da pilastra, ou chegar de vez em quando atrasado, ou eu ser do jeito que era. A questão não é essa. A questão é a mudança que acontece na nossa vida. É isso que a gente tem que se pegar. A gente não tem que mudar porque a gente é ruim, né? Ou porque a gente está no erro. A gente tem que entender isso. A mudança ela tem que vir para melhor, para nos trazer esse equilíbrio interior, para nos trazer mais serenidade na nossa vida, para nos fortalecer um nível de esperança que Frei José pede, para nos trazer um amadurecimento no olhar à nossa volta e sobre nós mesmos. É isso que a mudança nos convida. Eu quero que fique muito essa mensagem para vocês de que a casa convida todos, não a julgamentos, condenações, a apontar o dedo. Guardem muito bem isso no coração de vocês. Vocês vêm aqui em busca. E o que essa casa vai oferecer são caminhos, oportunidades. Não para pegar vocês no colo e carregar para que vocês cheguem lá, mas dar a mão para ajudar vocês nessa caminhada individual de cada um, que é de cada um, não compete a mais ninguém fazer essa caminhada, essa casa vai dar a mão e vai seguir junto com vocês. Agora, o esforço, o movimentar as passadas, cabe a cada um de nós. A gente tem que se decidir. Então vai aquela pergunta, eu e a casa espírita, né? E o que eu estou fazendo aqui nessa casa? Será que eu já comecei a dar minha caminhada? Será que eu já dei algum passo? E aí que a gente leve hoje Pelo menos essa está pergunta. tentando, né? Já é um passo. O tentar já é um passo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo? Muita paz para todo mundo. E tenhamos um ótimo momento de passes.